Muito bem, todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Shabbat Shalom para todos. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero desejar um sábado de paz na Shalom de Jesus para todas as nossas vidas, tá bom? Olha só, vamos para essa matéria que é muito importante, tá? Saiu no portal Of Time Israel uma notícia que o rei Charles III, filho da saudosa rainha Elizabeth II, será ungido hoje, a rei da Inglaterra, neste sábado, neste Shabat, ou seja, ele será ungido às 11 horas da manhã no horário de Brasília. E o que me chamou a atenção nessa matéria é que ele será ungido hoje, neste sábado, ou seja, em plena guarda de sábado. Eu fiquei me questionando por que ele será ungido hoje, neste Shabat. Inclusive, terá uma comitiva de judeus, de rabinos, eruditos que acompanham a família real já há décadas, né? Há muitos anos que acompanham a família real. Recentemente eu coloquei aqui nesse canal, pós o falecimento da rainha Elizabeth II, que a casa real e a rainha Elizabeth, ela colocou um costume de guardar os Shabatot, ou seja, os sábados na casa real, e também se abster de alimentos proibidos na Bíblia, ou seja, na Torá. Olha só, rabinos judeus da Inglaterra afirmam que a rainha Elizabeth II e a casa real guardavam o Shabat, ou Shabatot, ou seja, os sábados, e se alimentavam conforme o costume bíblico. E essa matéria me chamou a atenção por quê? Porque o rei Charles III, o filho da rainha Elizabeth II, da saudosa rainha Elizabeth II, será ungido neste sábado. E como eu sou um bom leitor da palavra de Deus, da Torá, dos mandamentos, eu fui pesquisar sobre essa unção, que ele será ungido hoje, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. Olha só. O rei Charles III e também a sua mãe, a sua saudosa mãe, rainha Elizabeth II, eles sempre tiveram o apoio do povo judeu e também o costume do povo judeu. Segundo relatos, a rainha Elizabeth sempre mandou levar seus filhos para Israel, porque ela de fato amava o povo judeu. E, de fato, os rabinos confirmam que na casa real, no período da rainha Elizabeth, todos guardavam o sábado, ninguém trabalhava no sábado na casa real e eles se alimentavam de alimentos conforme a Bíblia, a Torá, os mandamentos ensinam. Olha só, o rei Charles será ungido, tá? Ele será ungido hoje, mas ele não será ungido com óleo real, ou seja, com óleo especial do tabernáculo, do Mishkan, que era um óleo preparado, tá, pelos sacerdotes, especificamente para consagrar reis e sacerdotes, né, e também os profetas. Porém, o rei Charles, ele será consagrado com óleo especial que ali a comitiva, né, da sua monarquia, que pediu para os judeus fazerem, né, uma especiaria de óleo especial para o rei Charles ser ungido. Então, o óleo que ele será ungido não será o óleo que o rei Davi, Meler, Shaul e os reis da dinastia de Davi foram ungidos. Olha só, eu quero ler o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo 1, quando o profeta Samuel ungiu o rei Davi. Eu quero falar sobre essa matéria aqui da unção do rei Charles III neste sábado. Ele será ungido neste sábado, tá bom? Olha só, o capítulo 16 do versículo 1 diz assim: Então disse o Eterno, ou seja, disse Deus a Samuel:
Até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Para que não reine sobre Israel, enche o teu chifre de azeite e vai. E eu enviar-te-ei a Inchai, ou seja, Jessé de Betlehem, ou seja, de Belém, porque dentre os filhos me tenho provido um rei. Agora, olha só, preste bem atenção no capítulo 16 do profeta Samuel, que quando Deus fala para Samuel até quando ele teria dó, né, de Saul, porque Deus havia rejeitado Saul. Aqui, Deus fala para Samuel passar no Mishkan, que era o tabernáculo daquela época, e pegar o óleo real e encher o chifre de azeite. Se você prestar bem atenção nesse texto, e se você for lá no capítulo 10, quando Saul foi ungido também a rei de Israel, você notará uma diferença. Por quê? Quando o rei Saul foi ungido, ele foi ungido por um frasco de barro ou um jarro de barro. Daqui, os nossos sábios da cultura judaica dizem que quando um rei era ungido por um frasco de barro, um jarro de barro que tinha o azeite, significa que a unção daquele rei era temporária e era passageira. Porém, quando um rei era ungido por um chifre de azeite, pois o chifre, a palavra chifre no hebraico é keren, um chifre, um katan, um pequeno chifre de azeite. Chifre significa keren, que significa força, traz alusão à unção de Jesus e ao reinado de Jesus. Então, olha só, Davi foi ungido por um chifre de azeite, porque o chifre é keren, que significa força. Significa que o reinado de Davi seria firme, até porque o reinado de Davi se estende até o reinado de Machia, ou seja, o reinado de Jesus, porque Jesus, é óbvio, a Bíblia fala isso, que ele é da dinastia de Davi. Ou seja, todos os reis da dinastia da casa de Davi eram ungidos com óleo real por um chifre de azeite. E você pode notar que tem passagens na Bíblia de reis que foram ungidos com um vaso, frasco de barro de azeite, ou seja, seria um reinado passageiro, não seria um reinado prolongado. Mas uma pessoa que era ungida com um frasco de barro era um símbolo de um reinado fracassado, como foi o reinado de Saul, que foi um reinado marcado por conquista, porém um reinado marcado por um fracasso, porque no final Shaul, ele abandona Deus, ele peca contra Deus e o Espírito de Deus se retira da vida de Saul. Por que eu fiz essa introdução toda aqui para falar sobre o rei Charles III? Pois bem, então, o rei Charles III será ungido daqui a pouco, às 11 da manhã, no horário de Brasília, não com óleo real do Mishkan, até porque, o Mishkan aqui que eu falo é o tabernáculo, até porque esse óleo só era permitido o sacerdote ungir, e só o sacerdote era permitido fazer esse óleo. Os óleos que nós vemos hoje, em que igrejas fazem campanha, óleo da unção, de não sei o que, esses óleos são proibidos pela Torá, são proibidos pelos mandamentos de Deus. Então, olha só, e eu fiquei me perguntando, mas que tipo de óleo é esse que o rei Charles será ungido? Aí eu fui, para a Bíblia e também fui buscar dentro dos originais que tipo de óleo é esse que ele foi ungido. E esse óleo que ele foi ungido não tem nada a ver com o óleo da dinastia, de Davi. Esse óleo é um óleo especial, uma especiaria especial, vindo direto de Jerusalém, mas não é um óleo da unção real que era da dinastia de Davi. E eu fui buscar isso dentro do tratado da Mishnah, e a Mishnah discute se é permitido ou não aplicar, olha só,
remédios e pomadas no dia de Shabat. Que eu fiquei me perguntando, eu nunca vi um rei ser ungido em um sábado. Será que isso viola o mandamento, a mitzvah da guarda do sábado? Então eu descobri o seguinte: a Mishnah, ou seja, os rabinos, né, do Talmud discutem, será que é permitido untar, ou seja, colocar remédio ou pomada no dia de Shabat? Aí os rabinos, no tratado de Shabat, 111a, é um tratado antigo, milenar do Shabat, 111a diz o seguinte: se o corpo de alguém doer, ele não deve colocar vinho ou vinagre no sábado, porém pode ungi-los com óleo. Então aqui que eu cheguei à conclusão, pelo motivo da qual o rei Charles III será ungido hoje a rei da Inglaterra. Que interessante, né? Uma coisa liga com a outra. Eu falei, por que será que o rei Charles será ungido hoje em pleno Shabat? Até porque a Casa Real da Inglaterra, eles guardam sábado e eles têm uma ligação muito forte com a cultura judaica, com a cultura de Israel. E vamos para a matéria rapidinho para mim terminar esse vídeo aqui, porque eu gosto muito de ir a fundo, de cavar a fundo, para mim trazer conteúdo de primeira mão para você aqui nesse canal. Por isso que é muito bom você se inscrever nesse canal, ativar o sino, tá? E para quem não sabe, eu sou descendente de judeu. Logo mais, a partir das 2 horas, tem um vídeo aqui que eu vou falar sobre o apóstolo Paulo. Paulo guardava o sábado? Estarei aqui refutando o canal apologético do pastor Martins, que eles afirmam que Paulo não guardava o sábado. Mas eu vou provar dentro da Bíblia que Shaul Hachalim, que é o apóstolo Paulo, guardava o sábado sim. Esse vídeo tá muito especial, você não pode perder. Daqui a pouco você vai lá, ativa a notificação para você ser notificado, para você assistir esse vídeo, tá bom? Olha só, durante a cerimônia de coroação do rei Charles, o sucessor da rainha Elizabeth II, haverá uma unção com azeite especial, trazido de Jerusalém, preparado no alto do Monte das Oliveiras. Curiosamente, essa prática vem desde os tempos bíblicos, onde os reis, profetas e pessoas incumbidas de uma missão especial eram ungidas, né, para tal missão. É um costume bíblico mencionado na Bíblia que se repete até os dias de hoje. Ou seja, mas eu falei para vocês aqui que esse óleo aqui não é um óleo real, né, preparado pelos Kohanim, pelos sacerdotes, e esse óleo também não é o óleo da dinastia de Davi. Agora, quero ler para vocês aqui a matéria do Time of Israel, que fala sobre a amizade, né, e o vínculo que a família real sempre teve com o povo judeu. A família real sempre teve uma ligação com o povo judeu. O relacionamento de 800 anos da família real com os judeus da Grã-Bretanha em boatos históricos. Olha só, o rabino-chefe do Reino Unido e o presidente de Israel assistem à coroação do rei Charles neste sábado, ou seja, neste Shabat. Um olhar sobre os laços que historicamente ligaram a coroa aos seus súditos judeus. Olha só, quando o reinado de 7 décadas da rainha Elizabeth II, ela reinou 7 décadas, gente. 7 décadas, olha só, 7, traz alusão ao número 7, ao Shabat, que terminou com seu falecimento com 96 anos de idade, em setembro no ano passado. Seu filho, Charles, imediatamente se tornou rei. No sábado, porém, o rei Charles III e sua esposa, a rainha Camila, serão formalmente coroados. Ele será o 40º monarca a ser coroado na abadia, em uma linha que remota 900 anos de coroação de Guilherme, o Conquistador, do dia de Natal de 1066. O rei fará o juramento e será ungido, abençoado e consagrado, e terá a coroa de Eduardo, feita para o rei Carlos II em 1661, colocada sobre a sua cabeça. Mas também
também haverá alguns detalhes judaicos, olha só, como o rabino-chefe Efraim Mirvis participando da cerimônia da manhã de Shabat, olha só, ele vai participar da manhã daqui a pouco, neste Shabat, uma alfaiataria judaica fornecendo uniformes e 3 compositores judeus escrevendo novas músicas em homenagem ao rei, dizente com o fechamento da comunidade e confortável relacionamento com a família real. Agora preste bem atenção. Os judeus da Grã-Bretanha têm laços com a coroa desde os primeiros anos da família real. O interessante de Charles, o interesse, melhor dizendo, de Charles pelo Holocausto, ou seja, o período do Holocausto, é pessoal. Em 1993, sua avó, a princesa Alice de Battenberg, recebeu o título, olha só, de justo, ou seja, uma tzadiká, uma justa entre as nações, do Yad Vashem. Alice, a mãe do pai de Charles, o falecido duque de Edimburgo, era um membro da família real grega que vivia em Atenas, quando os não posso falar aqui o nome, ocuparam a cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Alice, posteriormente, abrigou Rachel Cohen, ou seja, Raquel Cohen, viúva de Haimar Cohen, um ex-membro do parlamento e aliado da família real, e 2 de seus filhos em sua residência real. Ela salvou toda a família, disse Evan Cohen, neta de Cohen. Mais tarde, claramente, eu não estaria vivo, não estaria aqui, não teria nascido se não fosse por ela, disse um dos sobreviventes, do Holocausto. Suspeito que nunca ocorreu a ela que sua ação era de alguma forma especial, disse ele na época. Ela teria considerado uma reação humana, perfeitamente natural, os outros seres humanos em perigo. Alice, olha só, está enterrada no Monte das Oliveiras, em Israel, com seu pai. Charles visitou o túmulo de Alice e falou de seu imenso orgulho por suas ações. Agora, o óleo que o rei Charles III será ungido, os judeus eles falam o seguinte, olha, o óleo da unção será usado durante a cerimônia de coroação veio de longe, criado a partir de azeitonas colhidas em 2 olivais do Monte das Oliveiras de Israel, e foi consagrado em uma cerimônia em uma igreja de Jerusalém, em março, conduzida pelo patriarca de Jerusalém. As azeitonas foram prensadas nos arredores de Belém e o óleo foi perfumado com óleos essenciais, que existem várias especiarias. Então, o palácio acrescentou que a fórmula usada há centenas de anos, que é o ponto enfatizado na cerimônia de consagração, isso demonstra o profundo vínculo histórico entre a coroação, a Bíblia, a Terra Santa, disse o arcebispo. Desde os reis antigos até os dias atuais, os monarcas foram ungidos com óleo deste lugar sagrado. Ou seja, mesmo esse óleo que será usado na consagração do rei Charles III não seja um óleo da dinastia original, da dinastia de Davi, porém o rei Charles ele demonstra um grande respeito pelo povo judeu, pela guarda do sábado, ele mantém as raízes de sua mãe, pois a sua mãe, a rainha Elizabeth, ela observava o Shabat, sim, toda a sua casa real. Você gostou do vídeo? Achou legal? Deixa o teu like, compartilhe, eu sempre estarei trazendo novidades aqui para vocês. Então tá aí um mistério desvendado, por que o rei Charles, o rei Charles III será ungido a rei da Inglaterra hoje, em pleno Shabat. Por quê? Porque ele guarda o Shabat, e eu provei para vocês aqui, é permitido untar uma pessoa em um Shabat. Isso está no tratado, Mishnah, no Talmud. Então, que Deus abençoe vocês. Lembrando que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é o nosso Deus. E que o Rei Jesus, o Messias, em breve voltará. E ele será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Um bom sábado, bom Shabat na presença de Deus. Um abraço do seu amigo e irmão de sempre, Alberto Bazarello. Tchau, tchau. Fui!